Bom dia a todas e todas. Bem-vindos à 17ª aula de Geometria Algébrica 2. Nessa aula a gente vai estudar, para variedades projetivas não singulares, um produto de interseção entre divisores de Cartier e curvas projetivas. E a gente vai estudar como que esse produto de interseção pode ser utilizado para estudar propriedades geométricas de morfismos para PN via o sistema linear correspondente. Então, para isso, a gente vai começar estudando divisores em curvas. Então, eu vou fixar C, uma curva projetiva não singular. Nesse caso, a noção de divisor e divisor de Cartier coincidem. Então, dado um divisor em C, vamos escrevê-lo como uma soma finita de múltiplos inteiros dos divisores primos. Nesse caso, os divisores primos em uma curva são exatamente os pontos fechados, né? Lembrando que a gente está trabalhando sobre um corpo algebricamente fechado. E agora a gente pode definir o grau de um divisor como sendo a soma dos coeficientes desses divisores primos. Então, isso vai ser um inteiro. E vamos olhar para um exemplo quando C é isomorfo a P1. Então, nesse caso, a gente já estudou em detalhes. A gente viu que, dado um divisor D, por definição, ele é linearmente equivalente a zero se ele for o divisor associado a alguma função racional não nula em P1. E deixa eu relembrar que o corpo das funções racionais em P1 é exatamente o anel local do ponto genérico de C, de P1. Ou seja, vai ser o corpo dos elementos de grau zero na localização do anel de polinômios KXY no ideal primo zero. Ou seja, todo elemento desse corpo, toda função racional f, pode ser escrita como o quociente de polinômios homogêneos de mesmo grau. Como esses polinômios homogêneos têm o mesmo grau, a gente vê que o número de zeros e de polos desse polinômio é o mesmo, né? Ou em termos de valorização que a gente observa, é que o grau de D vai ser igual a zero. Né? Esses coeficientes NI, a soma deles vai ter que ser igual a zero. E, reciprocamente, se eu tenho dois divisores efetivos de mesmo grau, a sua diferença pode ser escrita como divisor de uma função racional. Basta eu tomar o quociente dos polinômios homogêneos de mesmo grau, cujos zeros são esses divisores efetivos dados. Então, nesse caso, o que a gente tem é que esse homomorfismo de grupos grau, que vai do grupo de divisores para Z, ele, na verdade, induz um isomorfismo entre o grupo de classes de P1 e Z. Esse é exatamente o isomorfismo que a gente tinha visto nas aulas anteriores. No caso geral, quando eu tenho C uma curva projetiva não singular qualquer, ainda é verdade que se eu tomar qualquer função racional f não nula em C, o grau do divisor associado a f ainda é zero. E, portanto, o que a gente obtém é um homomorfismo de grupos sobrejetor do grupo de classes de C para Z. Lembrando que, nesse caso de curvas não singulares, o grupo de classes é isomorfo ao grupo de Picard de C, ou seja, o grupo das classes de isomorfismo de feixes invertíveis em C. Então, essa proposição está demonstrada no Hartree, no corolário 2.6.10, e aqui eu vou botar só uma ideia da demonstração, as ideias envolvidas, e deixo vocês lerem essa demonstração com mais detalhes. Então, a ideia é o seguinte: dada essa função racional não nula f, a gente pode olhar para f como um morfismo de C para P1. Então, intuitivamente, seria um morfismo dado em coordenadas por F1. Então, a gente tem a função racional, ela define
de forma mais precisa, uma inclusão de corpos de KF para o corpo de funções de C. A gente já viu em Geometria Algébrica 1 que isso induz uma aplicação racional de C para P1, e a gente viu também que, como C é uma curva não singular, toda aplicação racional de C para P1 ou para qualquer outra variedade projetiva, ela se estende a um morfismo. Então, essa é exatamente a construção abstrata desse morfismo associado a F. Agora a gente vai olhar, então, para os zero e infinito, né? Estou pensando em zero e infinito como os pontos 0, 1 e 1, 0, e a gente observa, então, aqui temos algumas observações a fazer. A primeira observação é que o divisor de F nada mais é do que o pullback por esse morfismo do divisor 0 menos infinito, um P1. Então, deixo como exercício vocês verificarem essa igualdade. Lembrando que a gente sabe que tomar o pullback de feixes invertíveis e o pullback de seções globais de feixes invertíveis. Né? Então, isso vai permitir a gente definir o pullback de divisor por um morfismo. A segunda observação é que a gente consegue relacionar o grau do pullback de um divisor, D em P1, com o grau do divisor original. De fato, o grau do pullback de D, ele coincide com o grau do morfismo vezes o grau do divisor D em P1. Lembrando que o grau de um morfismo entre duas curvas, nesse caso entre C e P1, ele é definido como sendo o grau da extensão de corpos de K de C para KF. Então, com isso, a gente observa que o grau do divisor F vai ser igual ao grau desse morfismo vezes o grau desse divisor 0 menos infinito, que tem grau 0. Né? Então, com isso, a gente mostra a proposição. Então, nesse caso geral, quando a gente tem uma curva projetiva não singular, a gente então tem esse homomorfismo sobrejetor, que é dado pelo grau de pique C para Z, e a gente denota geralmente por pique 0 o núcleo desse homomorfismo de grupos. Então, isso consiste das classes de divisores de Cartier, ou de feixes invertíveis em C, que tem grau 0. Então, só uma observação, esse pique 0 é o que a gente chama da jacobiana da curva C. Ele é uma variedade projetiva que tem uma estrutura de grupo abeliano. Então, essa é chamada uma variedade abeliana. Eu não vou entrar em detalhes, mas é uma classe de variedades que é muito estudada em geometria algébrica. A observação que a gente viu foi que quando C é isomorfo a P1, o pique 0 é igual a 0. Né? Então, um divisor tem grau 0 se somente se ele é linearmente equivalente a 0. Mas, na verdade, isso vale se isso é uma caracterização de P1 dentre as curvas projetivas não singulares. Então, vou dar novamente uma rápida ideia da demonstração. Então, vamos supor que o pique 0 de C é igual a 0, ou seja, que o núcleo desse homomorfismo é trivial. E vamos considerar esse divisor P menos Q. Esse divisor P menos Q ele tem grau 0, então, por hipótese, ele vai ser o divisor associado a alguma curva, a alguma função racional f. Novamente, a gente considera o morfismo entre curvas projetivas não singulares de C para P1, induzida por essa função racional f, não nula. E a gente observa que P menos Q vai ser, então, que é o divisor de F, é o pullback, por esse morfismo, do divisor 0 menos infinito, que é, por definição, o pullback do divisor 0 menos pullback do divisor infinito. Então, o que a gente está vendo aqui é que o P é o pullback de 0, ou seja, em particular, o grau desse morfismo tem que ser igual a 1. Né? Lembrando que em geral, o pullback de um divisor é o grau de F vezes... o grau do pullback de um divisor é o grau de F vezes o grau do divisor. Né? Então, dizer que o grau desse morfismo
é igual a 1, equivale a dizer que, na verdade, esse homomorfismo φF é um isomorfismo entre C e P1. Então, essa é uma propriedade muito especial de P1, que todo divisor linearmente equivalente a zero, todo divisor de grau zero é linearmente equivalente a zero. Não é verdade para outras curvas. Ok, então agora, de porte desse homomorfismo grau, a gente pode definir o produto de interseção entre curvas e divisores de Cartier. Então, aqui eu vou tomar uma variedade projetiva qualquer. Na verdade, a gente poderia tomar aqui uma variedade completa, uma variedade normal completa, que talvez eu deva colocar a hipótese de que X é uma variedade normal. Dado um divisor de Cartier em XD e uma curva projetiva C, a gente vai definir o produto de interseção entre D e C, e esse vai ser um número inteiro. Então, a gente vai definir isso da seguinte forma. Primeiro, a gente olha para a inclusão de C em X, né, essa é uma imersão fechada, e a gente compõe com um morfismo de normalização de C. Então, deixa eu relembrar que, dada qualquer curva C, a gente pode tomar um morfismo de normalização, eu estou denotando a normalização por C', e essa é uma curva não singular. Se C é projetiva, então C' também é projetiva. E eu vou chamar de F a composição da normalização com a inclusão de C em X. E agora a gente vai definir esse produto de interseção da seguinte forma. Então, dado esse divisor D em X, ele é associado a um feixe invertível LD. E agora o que a gente faz é tomar o pullback desse feixe por F, então aqui a gente tem o pullback por F de LD. Agora esse é um feixe invertível em uma curva projetiva não singular, e a gente diz que a gente define o produto de interseção D por C como sendo o grau desse feixe invertível. Aqui a gente está usando o isomorfismo entre pique e o grupo de classes de C. Ok, então essa é a definição formal do produto de interseção. Primeira observação é o seguinte: da forma como a gente definiu, fica claro que esse produto de interseção ele só depende da classe do divisor D no grupo de classes. Talvez, então, ou seja, se eu tenho dois divisores de Cartier em X, D e D', se eles são linearmente equivalentes, então eles têm o mesmo produto de interseção com qualquer curva C. Então, essa é a primeira observação. E uma vez que a gente olha para esse produto de interseção como um produto de interseção de divisores e curvas, esse produto de interseção ele carrega uma informação geométrica, que é o seguinte: no caso em que D é um divisor primo, ou seja, uma hipersuperfície em X, um fechado irredutível de codimensão 1, vamos supor que o divisor D e a curva C se interceptam transversalmente em pontos não singulares de X, né? Então, eu estou ilustrando isso com esse desenho. O que eu quero dizer com essa interseção transversal é o seguinte: para qualquer ponto de interseção P, eu peço que o espaço tangente de C em P e o espaço tangente de D em P tenham interseção trivial, né? Então, lembrando que eu estou pensando em C e em D como subesquemas fechados de X, e eu estou vendo esses espaços tangentes como subespaços do espaço tangente de X em P, né? Então, aqui aparece essa condição de que os pontos são não singulares, para eu ter as dimensões corretas aqui nesses espaços tangentes. Então, nesse caso, esse produto de interseção, o que ele faz é exatamente contar o número de pontos de interseção entre o divisor D e a curva C. A gente pode enunciar essa propriedade de uma forma um pouco mais geral. Eu posso pedir apenas que D e C
se interceptem propriamente, ou seja, que a curva C não esteja contida em D, ou nenhuma componente de C esteja contida em D. E aí, esse produto de interseção, novamente, vai ser um número de pontos de interseção, mas aí eu preciso contar esses pontos com as suas respectivas multiplicidades. Uma classe de exemplos muito importante é de superfícies projetivas não singulares. Então, nesse caso, a noção de divisor primo coincide com a noção de uma curva projetiva. Aqui eu estou supondo que as curvas são irredutíveis. E, portanto, o produto de interseção entre os divisores e curvas, na verdade, ele define um produto de interseção no grupo de Picard. Então, a gente tem esse produto de interseção, que é um produto bilinear, de pique x vezes pique x em z, e ele carrega informação geométrica, ou seja, quando eu intercepto a classe de dois feixes invertíveis associados a duas curvas C e C' que se interceptam transversalmente, então esse produto de interseção nos dá o número de pontos de interseção entre C e C'. Ou se a gente tomar simplesmente o produto de duas curvas sem componentes irredutíveis em comum, o que a gente tem é um número de pontos de interseção, possivelmente contados com multiplicidade. Então, a gente vai estudar alguns exemplos de como usar esse produto de interseção para estudar propriedades geométricas da nossa superfície. Então, o primeiro exemplo que a gente já estudou, que é o caso de P2. Nesse caso, a gente já viu que o grupo de Picard de X é isomorfo a Z. E o produto de interseção, ele vai ser dado da seguinte forma. Dados dois feixes, classes de feixes invertíveis que correspondem a N e M, o produto de interseção é N vezes M. Isso nada mais é do que uma forma de se reenunciar o teorema de Bézout. O teorema de Bézout no plano diz que duas curvas em P2 sem componentes irredutíveis em comum, elas se interceptam num certo número de pontos, que é exatamente o produto dos graus das duas curvas. Então, a gente vai ver, então, em algum sentido, versões do teorema de Bézout para outras superfícies. Então, um outro exemplo que a gente já estudou é o caso de P1 vezes P1. Nesse caso, a gente já viu que o grupo de Picard, ou o grupo de classes de divisores, é isomorfo a Z mais Z. E eu tomando, como a gente pode tomar como geradores, as classes das fibras das duas projeções para P1, que eu ilustrei nesse desenho como sendo L e L'. Então, para a gente poder descrever o produto de interseção nessa superfície, o que a gente precisa descrever são esses três produtos, L ao quadrado, L vezes L' e L' ao quadrado. Bom, para L ou L', o que a gente observa é o seguinte, que eu posso substituir, para na hora de calcular o produto, eu posso substituir o L por qualquer divisor linearmente equivalente a L. Ou seja, eu posso substituir o L por uma outra fibra da primeira projeção. Bom, duas fibras distintas não vão se interceptar e, portanto, esse número de interseção é zero. E o mesmo vale para L'. Então, com isso, a gente tem que essas duas autointerseções são iguais a zero. Por outro lado, a gente pode agora calcular L e L', e é claro dessa figura que L e L' se interceptam transversalmente em exatamente um ponto. Então, esse número de interseção é igual a 1. E agora eu vou deixar como exercício vocês usarem esse produto de interseção para estudar a interseção de duas curvas quaisquer em P1 vezes P1. Então, por exemplo, a primeira parte do exercício, eu quero que vocês mostrem que, dado uma curva em P1 vezes P1, uma curva, por exemplo, pode ser irredutível ou mais geralmente não, a gente já sabe que um todo fechado de P1 vezes P1 pode ser definido como zeros de polinômios bihomogêneos
nos conjuntos de coordenadas projetivas das duas cópias de P1. Então, a gente vê que uma curva vai ser definida por um polinômio bi-homogêneo de bigrau AB. E nesse caso, eu quero que vocês mostrem que uma tal curva é linearmente equivalente a A vezes L mais B vezes L'. E agora, usando o produto de interseção em P1 vezes P1, a gente obtém a seguinte versão do teorema de Bézout para essa superfície. Se eu tenho duas curvas C e C' em P1 vezes P1, vamos supor que essas curvas são irredutíveis, definidas por polinômios irredutíveis bi-homogêneos de bigraus AB e CD, então o número de pontos de interseção entre C e C' é dado exatamente pelo produto de interseção definido acima, que nesse caso vai ser AD mais BC. Aqui, esse número de pontos de interseção está sendo contado com as devidas multiplicidades. E um terceiro exemplo que a gente já viu também é o caso do blow-up, que a gente introduziu na aula passada e que a gente vai revisitar na aula de hoje. Então, aqui, novamente, eu estou denotando por X o blow-up de P2 em um ponto P. A gente já estudou um pouco a geometria desse blow-up. E a gente já viu que o grupo de Picard de X, novamente, é a soma direta de duas cópias de Z, e a gente pode tomar como geradores o divisor excepcional E e o pullback de uma reta qualquer de P2, né? Lembrando que todas as retas em P2 são linearmente equivalentes. A gente viu uma demonstração para esse resultado na aula passada, mas eu queria dar aqui uma segunda demonstração usando o produto de interseção. Então, vamos relembrar que a gente sempre a gente tinha essa sequência exata à direita, né, de Z para CL, que leva 1, CLX, que leva 1 na classe do divisor excepcional então esse é um morfismo alfa, e a gente tinha um morfismo sobrejetor do grupo de classes de X para o grupo de classes de P2. O que a gente fazia é restringir um divisor a X menos o divisor excepcional, observar que X menos o divisor excepcional é isomorfo a P2 menos o ponto P, e identificar o grupo de classes de P2 menos P com grupos de classes de P2. Né? Então, com isso, a gente tinha essa sequência exata, e a gente observou que o pullback de divisores, ele nos dá uma cisão dessa sequência exata. Então, o que faltava a gente mostrar é que o alfa é injetor. Então, uma maneira da gente ver isso é o seguinte, é olhando para o produto de interseção. Então, a gente observa que o L-til vezes E, a gente vê claramente da figura, que isso é igual a 1, né? O divisor excepcional e a transformada estrita de uma reta que passa por P se interceptam em exatamente um ponto, e essa interseção é transversal. E, portanto, por linearidade, L-til vezes N vezes E é igual a N. Aqui eu estou supondo que N é um inteiro não nulo. Então, o que a gente vê, isso é diferente de zero se o N for diferente de zero. Né? Então, portanto, o que a gente observa é que N vezes E não pode ser linearmente equivalente a zero, porque, nesse caso, o produto de interseção com L' deveria ser zero. Né? Então, isso é uma segunda prova de que o grupo de Picard de X é isomorfo a Z mais E com esses geradores. Ok, então agora vamos estudar o produto de interseção nessa superfície X. Então, para isso, a gente precisa entender qual é a interseção entre os geradores do grupo de Picard. Então, com isso, por linearidade, a gente entende todo o produto de interseção em pique. Bom, então vamos lá. Então, primeiro, o pullback de L ao quadrado, novamente, o que a gente pode fazer é substituir uma das cópias desse L por uma L',
na verdade, a gente pode substituir L e L' por duas retas que não se interceptam no ponto P. Então, nesse caso, a gente vê claramente que os pullbacks também vão se interceptar na imagem inversa do ponto de interseção das retas e, portanto, L² é igual a 1. Ok. Agora, para calcular o pullback de L vezes E, novamente, a gente pode substituir L por qualquer reta em P2. Em particular, eu posso substituir L por uma reta que não passa pelo ponto P. Se essa reta não passa pelo ponto P, o pullback de L não vai interceptar o divisor E. Portanto, essa interseção vai ser igual a 0. E agora, falta a gente calcular E². Então, aqui a gente vai ter, esse caso vai ser mais sutil, né? A gente poderia tentar substituir uma das cópias de L por um outro divisor que fosse linearmente equivalente a E. Na verdade, é isso que a gente vai fazer, mas não é tão, a gente não consegue encontrar um divisor efetivo que seja linearmente equivalente a E. Né? Você pode tentar um pouco e eu te garanto que você não vai encontrar, e vou te explicar agora por quê. Então, a gente já viu na aula passada, eu deixei como exercício, vocês verificarem que quando eu tomo L, uma reta que passa pelo ponto P, então a transformada estrita de L vai ser igual ao pullback de L menos o divisor excepcional E. Então, nesse caso, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai calcular L² de duas formas. Então, primeiro, a gente pode pensar em L² como sendo uma fibra daquele morfismo F para P1, que era induzido pela projeção por P, né? Esse que está ilustrado no desenho. Então, eu posso substituir L² por qualquer outra fibra desse morfismo. Isso vai dar um divisor linearmente equivalente a L². Por exemplo, eu posso pegar o L'². Então, aqui a gente vai ter dois divisores que são linearmente equivalentes e que não se interceptam. Então, portanto, L² é igual a 0. Por outro lado, a gente vai calcular agora quem é o pullback de L menos E ao quadrado. Então, se a gente expandir isso, a gente vai obter o pullback de L ao quadrado, que a gente já viu que é 1, mais 2 vezes o pullback de L vezes E, isso também a gente já viu que é 0, mais E ao quadrado. Então, o que a gente conclui daí é que E² é igual a menos 1. Então, a gente está encontrando pela primeira vez uma situação em que a autointerseção de uma curva em uma superfície é um inteiro negativo. Então, isso é possível de acontecer, e agora, com isso, eu vou justificar por que a gente não consegue encontrar nenhum divisor efetivo linearmente equivalente a E que seja diferente de E. Né? De fato, ou seja, em outras palavras, o fato de E² ser menos 1 nos garante que o sistema linear completo de E consiste apenas do elemento E, é um ponto. Isso porque, se a gente tivesse um outro divisor efetivo diferente de E linearmente equivalente a E, a gente poderia escrever E² como sendo E vezes esse novo divisor. Mas ele seria, então, um divisor diferente de E, então ele seria, se interceptaria E em um certo número de pontos, e esse produto de interseção deveria ser algo positivo, ou pelo menos não negativo, o que não ocorre nesse caso. Ok, então esses são alguns exemplos, mais para frente a gente vai ver mais alguns exemplos de produtos de interseção em superfície. E agora eu queria voltar para um contexto mais geral, em que a gente tem uma variedade projetiva não singular X, e a gente tem um morfismo F de X para algum espaço projetivo. Então, a gente já viu que esse morfismo ele é induzido por um sistema linear livre de pontos de base. Eu chamei esse sistema linear delta, e ele está contido em algum sistema linear completo de algum divisor D. Então, o que a gente vai fazer agora é usar as propriedades do produto de interseção de D com curvas para extrair propriedades do morfismo F. Então, vamos tomar C uma curva irredutível em X.
Então, a gente observa que D vezes C, pela definição do sistema linear associado do amorfismo, é a mesma coisa que o pullback de um hiperplano vezes C. Né? D é linearmente equivalente ao pullback por F de um hiperplano de Pn. Então, a gente vai calcular essa interseção e o que a gente observa é o seguinte: se a imagem da curva C for ainda uma curva, ou seja, se essa curva C não for contraída para um ponto, então a gente pode tomar esse hiperplano H de forma que ele não contenha completamente a curva f de C, mas que ele intercepte essa curva. A gente sempre pode tomar um hiperplano com essas propriedades. E isso vai implicar que o pullback de H também vai interceptar C num número finito de pontos e, portanto, D vezes C é positivo. Por outro lado, se a imagem da curva C for um ponto, então a gente pode tomar o hiperplano H não passando por esse ponto. Nesse caso, então, a gente verifica que D vezes C vai ser igual a zero. Ou seja, a conclusão dessa discussão é que sempre quando eu estou nessa situação em que o sistema linear completo de D corresponde a um morfismo de X para um espaço projetivo, então D intersectado com qualquer curva irredutível é maior ou igual a zero, e vale a igualdade se somente se essa curva é contraída a um ponto por F. Então, com isso, a gente, olhando para a interseção do divisor D com a curva, a gente já consegue determinar quais são as curvas contraídas por esse morfismo. Então, eu vou deixar como exemplo, como exercício, vocês revisitarem o exemplo do blow-up de P2. Né? Nesse caso, a gente estudou esses dois morfismos, o morfismo π para P2 e o morfismo F para P1, e a gente estudou quais eram os sistemas lineares associados a esses dois morfismos. Então, para π, a gente viu que o sistema linear era o sistema linear completo dado por L til mais E. Eu deixo como exercício vocês verificarem que a única curva que tem interseção zero com esse divisor D é a curva E. E para o outro morfismo, a gente viu o morfismo F de X para P1, a gente viu que o sistema linear associado a esse morfismo era o sistema linear completo de L til. Então, nesse caso, eu deixo como exercício vocês confirmarem, né, que as únicas curvas que têm interseção zero com esse divisor D são as fibras, os P1s, né, que são as transformadas estritas das retas que passam por P, né, são as fibras do morfismo F. Ok, então, voltando a essa observação, o que a gente vê aqui é que existe uma condição numérica que é necessária para um sistema linear ser livre de pontos de base. Né? Então, o que a gente observa é que para um sistema linear ser livre de ponto de base, ele tem que interceptar todas as curvas não negativamente. Então, isso motiva uma definição que é bastante importante em geometria algébrica de dimensão superior. Um divisor de Cartier, ele é dito nef se ele tem interseção não negativa com toda a curva projetiva em X. Só uma observação, então, que a gente está vendo é que para um sistema linear ser livre de pontos de base, necessariamente ele tem que ser nef. A recíproca não vale. E, em geral, é um problema muito importante e muito delicado determinar quando que o sistema linear associado a um divisor nef é livre de pontos de base e, portanto, define um morfismo para um espaço projetivo. Ok, então agora o que a gente vai observar, a gente vai querer estudar agora quais são as propriedades numéricas de interseção dos divisores amplos. Então a gente lembra que um divisor, dado um divisor amplo, algum múltiplo de D vai definir um morfismo para uma
imersão fechada para um espaço projetivo. Então, nesse caso, como o morfismo associado ao sistema linear completo de algum múltiplo de D é uma imersão fechada, a gente não tem nenhuma curva contraída. E, portanto, a gente observa que, para qualquer divisor amplo, a interseção de D com qualquer curva projetiva em X é sempre maior do que zero. Então, esse é uma propriedade numérica importante dos divisores amplos, mas a recíproca, novamente, a recíproca não vale. Então, existem divisores que têm interseção positiva com qualquer curva de C, de X, mas que não é um divisor amplo. Por outro lado, isso foi algo que eu prometi algumas aulas atrás, existe uma caracterização numérica de amplitude, né? Então, não é tão simples como dizer que a interseção com qualquer curva é positiva, a gente vai ter que refinar essa condição. Então, para isso, eu vou ter que introduzir uma outra noção. Dados os dois divisores de Cartier, a gente diz que D e D' são numericamente equivalentes, e a gente denota com essa expressão, se eles têm a mesma interseção com qualquer curva projetiva. E a gente vai definir o grupo de equivalência numérica de X como sendo o quociente do grupo de Picard, ou do grupo de classes de divisores de Cartier, por essa relação de equivalência. Ou seja, a gente toma o quociente pelo subgrupo dos divisores de Cartier que são numericamente equivalentes a zero. Então, um teorema importante é o teorema da base de Néron-Severi, que diz para a gente que esse grupo de equivalências numéricas ele vai ser um grupo abeliano sem torção de posto finito. Então, ele vai ser isomorfo a ZR para algum R inteiro positivo. Esse R é chamado, em geral, é denotado por ρ de X e é chamado o número de Picard da variedade X. Então, agora o que a gente vai fazer é tomar esse grupo e vamos tensorizar com R. Então, o que a gente tem agora é um espaço vetorial real de dimensão R. Esse N1 de X, em geral, é chamado de espaço de Néron-Severi de X. E a gente vai olhar também para o espaço vetorial dual, que a gente chama de N1 embaixo agora de X, que pode ser descrito da seguinte forma. Primeiro eu vou olhar para o grupo de ciclos com coeficientes reais em X. O que é isso? Então, esse é um grupo de somas formais finitas AI vezes CI, onde AI é um número real qualquer e CI é uma curva irredutível. Então, a gente pode definir nesse grupo uma noção de equivalência numérica. A gente diz que dois ciclos dessa forma são numericamente equivalentes se eles têm a mesma interseção com qualquer divisor de Cartier. E se a gente tomar o quociente por essa equivalência numérica, a gente tem agora, então, dois espaços vetoriais duais. E agora, nesse espaço vetorial de ciclos, eu vou definir um certo cone convexo fechado, que é chamado cone de curvas ou cone de Mori da variedade X. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou olhar dentro desse espaço vetorial de classes numéricas de ciclos, eu vou olhar para todos os ciclos que são efetivos, né? Ou seja, são combinações lineares formais finitas de curvas irredutíveis com coeficientes positivos. Então, ou talvez seria melhor dizer classes de equivalências classes de equivalência numérica desses ciclos. Esse cone, em geral, não é um cone fechado, então eu tomo o fecho desse cone. Ou seja, eu poderia estar pensando aí que eu estou tomando o limite dessas somas, dessas classes de somas finitas. Então, agora eu tenho um cone fechado convexo dentro do espaço de ciclos, modo equivalência numérica, e o teorema, e agora eu posso anunciar um teorema
de amplitude que dá uma caracterização dos divisores amplos em função de suas propriedades numéricas. Então, esse é o chamado critério de amplitude de Kleiman, que diz que um divisor de Cartier é amplo se somente se ele tem interseção positiva com toda a classe alfa não nula nesse cone de curvas. Então, não basta que o divisor tenha interseção positiva com todas as curvas, eu quero que ele também tenha interseção positiva com qualquer limite não nulo de somas formais de curvas. Então, esse é o conteúdo do critério de amplitude de Kleiman. Então, eu termino essa aula por aqui, e na próxima aula a gente vai revisitar blow-ups e outras construções, como P1 bundles, num contexto, numa linguagem esquemática mais geral. Então, me despeço por aqui.